Bom dia, classe! Começando agora o podcast Não Deixe em Branco, o podcast para você tirar aquele meio certo nas questões em que não sabe a resposta. Aqui é o professor Daniel e hoje nós vamos falar sobre a lei da ação e reação. Já ficou assustado, né? Mas calma, esse assunto não tem nada de religioso ou moralista. A lei da ação e reação faz parte do nosso módulo de física. O autor da física, Isaac Newton, criou 3 leis que regem a nossa vida na Terra. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que nós já dominamos em um episódio anterior. A segunda lei de Newton dita regras sobre a dinâmica, e tudo será explicado em um episódio futuro, assim que eu entender melhor do que se trata, pois a posição de professor exige muita responsabilidade na hora de absorver e repassar informações. E isso nos traz até a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Talvez das 3 leis de Newton, essa seja a mais conhecida. Se não for a primeira mais conhecida, é certamente a segunda. De qualquer forma, ela está no top 3 das melhores leis de Newton. Mas apesar de soar familiar, temos que nos conter aos números e fórmulas, pois aqui na nossa aula, a lei da ação e reação nada tem a ver com o rap, que é um estilo musical das periferias que muito já falou de ação e reação em suas composições, mas geralmente as rimas terminam em sangue, e o único vermelho aqui vai ser a sua nota se você não comprar o meu curso pré-vestibular online que está em promoção. Essa terceira lei de Newton, assim como as outras duas, também tem uma fórmula que a representa. Porém, pelas limitações da mídia podcast, é impossível que vocês entendam uma fórmula de física sendo descrita apenas por áudio. Imagens são necessárias, afinal existe outra fórmula que todo mundo já conhece e que diz que uma imagem equivale a 1000 palavras. Nesse episódio, eu ainda não atingi sequer 400 palavras, portanto, seria inviável tentar gerar qualquer tipo de imagem a partir daqui. Em resumo, para não fugir do ponto, a lei da ação e reação diz que toda ação gera uma reação, e isso você poderia ter deduzido sozinho, apenas a partir do título dessa lei, né? Mas ela complementa, dizendo que toda ação gera uma reação de igual intensidade, mas no sentido oposto. Por exemplo, se você disparar uma arma de fogo na direção de um policial militar, você irá notar que a arma sofre um recuo, um coice para trás, porque a ação para disparar um projétil gera na arma uma reação de igual intensidade, mas na direção oposta. Essa é uma lei pouco intuitiva e que requer muitas explicações adicionais, já que ela diz que, por exemplo, quando um policial te dá um tapa na cara, o seu rosto está devolvendo um golpe com a mesma força na mão do policial. Mas sendo assim, por que o seu golpe não parece ter machucado tanto o policial quanto o golpe dele machucou você? Bom, isso é porque apesar de toda ação gerar uma reação de igual intensidade mas na direção oposta, para prever como esses corpos interagem, você ainda precisa levar em conta a massa, aceleração, cor, inércia e outros fatores. Sem contar que a dor causada em você foi em parte na sua honra e não na sua massa. Mas tudo isso é assunto para uma outra aula, na Escola da Vida, como diria meu amigo que gosta de rap. Seja lá o que isso signifique, nos vemos lá. Se você tiver dúvidas sobre qualquer matéria, pode entrar em contato pelo naodeixaembranco@gmail.com e a gente responde sua questão em um futuro episódio. Porque não importa se você sabe a resposta, escrevendo bastante sempre dá para tirar pelo menos um 0,25. Então o importante é não deixar nada em branco.